Olá, turminha, sétimo ano. Nós vamos ter o nosso capítulo 8 de Geografia, que é o último da apostila de semestre. A partir da semana que vem eu vou começar a rever capítulo por capítulo, todos eles. Então, não sei se o mês que vem a gente volta a aulas presenciais, mas seja como for, presencial ou por vídeo, nós vamos fazer essa revisão todinha da apostila, tá? E até o final de junho. Bom, esse último capítulo trata da urbanização no Brasil. Bom, ela começou, né? Aqui é espaço urbano brasileiro. Ela começou a partir de 1930 início da industrialização, não é? E nisso, com o correr dos anos, houve uma participação do governo em expandir as indústrias, né? Em trazer multinacionais para cá. Então, a partir da década de 60, começam os projetos de expandir a indústria. E nisso, o pessoal do campo, ele começa a vir para a cidade, porque aqui tem trabalho assalariado e às vezes no campo não tem, não é? E uma série de elementos que ajudam na vida dele, na vida diária. Então, por exemplo, em 1940, nós estávamos com 30% da população, né, brasileira morando em cidades, e em 1970 chegou a mais da metade, chegou a 56%, mais da metade a morar em cidades. Então, hoje em dia, muito mais. Acredito que é mais de 85% hoje em dia. Por quê? Porque nas cidades, a indústria gera outros setores, como o setor de serviços, não é? E o setor de comércio. E então, todo mundo vai trabalhar em alguma coisa, você tem milhões de tipos diferentes de emprego para você, não é? Subsistir. E isso quer dizer que o Brasil é um país emergente. Emergente porque ele está se industrializando, não chegou no topo, mas ele está de subdesenvolvido para desenvolvido e ele está a caminho disso daí, tá? Então, o que você precisa? Você tem que ter a expansão das indústrias, você tem que ter uma mão de obra assalariada e você tem que ter mercado consumidor que compra os produtos, não é? Então, nós vamos lá, página 58. O que são regiões metropolitanas? Não é? Regiões é uma série de municípios ligados entre si, né? Uma infraestrutura. Então, você tem vários municípios, é um agrupamento de municípios ligado pela infraestrutura e pelas relações sociais e econômicas, tá? E então você vê muito em várias regiões do Brasil nós temos isso daí, tá? No Brasil aí ele está explicando aqui que as cidades médias têm de 10 mil a 500 mil habitantes e as pequenas de menos de 100 mil habitantes, tá? A capital de São Paulo, ela tem 12 milhões de habitantes. É a maior cidade, não só do Brasil, como da América Latina toda, tá? Então, essa modernização econômica e industrial que teve o Brasil acelerou esse processo de morar em cidades e aumentar todas as cidades, tá? Mas eu já vou pulando coisas aqui, não posso pular, tá? Atualmente há 74 regiões metropolitanas no Brasil, tá? Então você tem um mapinha do Brasil marcando as regiões metropolitanas que tem, tá? E são bastante aqui, mas dá para ver de onde que está dizendo. Então essa rede de municípios interligados, não é, forma uma rede urbana, não é bem tanto social, né, como o econômico, estão se relacionando num espaço cada vez maior, vai ampliando, tá? E aí nós temos uma hierarquia urbana, não é?
Aqui que tem cidades, cada uma delas tem um aspecto, não é, diferente. Tem cidades, por exemplo, que você tem aqui a fotografia de Santos, que é uma cidade portuária. Isso quer dizer, vem de fora, né? As importações vêm de fora dos países, vêm através dos navios, nos portos tem que ser descarregadas, guardadas para depois ir cada um para um lugar. Ou quando se exporta, vai para o porto e do porto vão carregando os navios com as mercadorias para exportar. Então, é uma atividade diferente, por exemplo, que nem Aparecida do Norte, que é uma cidade religiosa, não é? Então, o pessoal vai lá para rezar. É uma cidade, não é diferente também, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro consta como uma cidade de turismo, que tem maravilhas, né? Rio de Janeiro é maravilhoso. Tem cidades, por exemplo, o ABC Paulista, ABCD Paulista é uma série de municípios que estão interligados pela indústria, cidades industriais. E São Paulo é o polo nacional e internacional, não é? Então, São Paulo é a metrópole mais importante do Brasil, nós vamos ver isso aqui. Bom, então aqui tem a hierarquia. A hierarquia na página 61 vai dizer aqui, grande metrópole nacional, né? Que é São Paulo. Ela é a superior a todas, ela tem importância mundial, não é? Porque ela mexe com a economia global, os setores produtivos, administrativos e culturais, não é? Empresas com atuação planetária, tá? E ela tem todas as funções, não é? Então, ela é a metrópole nacional mais importante. Depois que você tem que ver, é a metrópole do Rio de Janeiro e de Brasília, tá? Metrópoles nacionais, porque a São Paulo é a grande metrópole nacional. Depois você tem metrópoles nacionais. O Rio de Janeiro, não é? E o Distrito Federal, que se toma as decisões para o Brasil, não é? Então, você vê que aqui, então, elas têm importância bem depois, bem menor. Aí nós temos só metrópoles, cidades que centralizam a maior parte das atividades econômicas da sua região. E aí você tem aqui, né, Manaus, Fortaleza, Salvador, várias cidades aqui. Aí você tem, aí já vem as metrópoles, depois vem as capitais. Então tem capitais regionais, cidades com funções variadas, né, uma influência na região do estado. Aí você tem centros subregionais. Abaixo, cidades de menor porte, né? Com área de ação que não tem tanta ampliação nos municípios vizinhos. E aí você tem centros de zona, cidades de menor porte. Eu pulei. Centros subregionais, cidades menores, que concentram atividades menos complexas, né? Com a atuação mais reduzida. Então, não é uma rede tão intrincada, é menos, mais simples. Aí depois tem centros de zona, que é a cidade com menor porte, não é? E ação pequena nos municípios vizinhos. Aí você tem centros locais, não é? Cidades cuja influência está restrita a limites do seu município, tá? Então, essa hierarquia aqui, não é? Grande metrópole, metrópoles nacionais, aí são metrópoles, aí são cidades, capitais regionais, e aí a relação. Vamos ver o que nós temos aqui. As metrópoles brasileiras absorvem áreas rurais e urbanas nos municípios vizinhos, não é? E em geral, esse aumento, essa expansão, a gente chama de conurbação. Então, quando essa área vai aumentando, é uma conurbação que existe nos municípios. Município é a menor parte da federação, entendeu? Você tem cidades são maiores, os municípios são os menores, que são a menor parte independente aqui, que nós temos os vereadores, o prefeito, tá? E então aqui está falando que a conurbação é a união das manchas urbanas, quer dizer, dos centros urbanos aqui,
Muito legal que você está falando da expansão, que as cidades expandem tanto horizontal, que é assim, vai se expandindo assim, horizontal, como vertical, que é assim, os edifícios para cima, não é? Por exemplo, São José dos Campos, ela é uma expansão mais horizontal, não é? Santa Branca, Jacareí, não é? E outros municípios, ela não é muito pouco, né? Santa Branca não tem nem expansão horizontal, tem a expansão vertical, tá? Maior vertical do que horizontal. E aí você tem também a foto de satélite para ver como é que vai aumentando isso aí, como é que tem esses municípios uns dos outros. O mapa aqui do Brasil, né, mostrando aqui a hierarquia urbana. E problemas, eu estava querendo já falar sobre isso antes, socioambientais urbanos, que vocês conhecem. Porque as pessoas vêm para a cidade, mas ela não tem uma infraestrutura para receber todos, porque você tem que ter os bairros novos, você tem que ter luz, água, esgoto, escola, policiamento, não é? A iluminação, e não dá, a cidade não chega a ter todo esse potencial para fazer tudo isso. Vem muita gente que elas vão ficando em bairros periféricos com falta de tudo isso, falta de saneamento, falta de escola, não é? Isso porque cresce muito rápido, não é planejado. Se fosse planejado, ia vir aos poucos e vai aumentando, tudo bem. Mas como esse aumento não é planejado, então acontece desses bairros e essas favelas que ficam na periferia do centro, tá? E o que acontece? O pessoal, né, que tem um subemprego, que ganha bem menos, é o pessoal que está desempregado, aí o que acontece? Criminalidade, tá? Então, vocês já conhecem tudo isso, não é? Já entendem bem, mas isso por quê? Porque é um crescimento, não é muito rápido, não é? Então, não está pouco a pouco e bem desenvolvido. E aqui nós temos exercícios para fazer. Acabou o nosso capítulo aqui, é bem curtinho, número 8. E a semana que vem com mais novidades, tá bom? Passam as tarefas, não é? Daqui e do caderno de atividades, tá? A caderno de atividade acaba na página 80 e aqui vai acabar na página 64 para vocês fazerem. Tchau, tchau!